Boa noite, gente linda. Regina, aqui do nosso canal, @Jesus Mestre Amado, hoje trazendo mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus, muito lindo, que está contido no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha, ele é composto de 3 capítulos, é o 5, 6 e o 7. São 3 capítulos. E é muito importante esse Sermão da Montanha, porque Jesus vem trazer consolo, misericórdia, ensinamento muito grande a respeito das leis, a respeito do nosso comportamento no dia a dia. Gente, o Sermão da Montanha valeria pelo livro todo. Se nós tivéssemos na nossa mão o Sermão da Montanha somente ele, a gente estaria completo. E o mais completo deles é o Evangelho de Mateus. É quando Jesus sobe a um monte, a multidão vai atrás, eu já falei esse trecho, né, para vocês. E Jesus, então, fica no pico da montanha e a multidão toda em volta, ouvindo Jesus falar durante 3 dias. Você já pensou estar com Jesus durante 3 dias? É muito lindo. Mateus diz assim: e ele, se assentando, abriu a sua boca dizendo, ou seja, Jesus se assenta e diz, vamos conversar, né? Vou ensinar várias coisas para vocês a respeito da vida de vocês, a respeito do consolo. Dá licença só um minutinho que eu vou ligar aqui o meu ventilador, porque eu estou sentindo um calor aqui, que já estou começando até a suar. Desculpa aí, tá, gente? E eu escolhi para a gente, não vou começar do início lá do capítulo 5, não. Eu vou num trecho aqui do capítulo 6, é o meio do Sermão da Montanha, onde Jesus vai dizer sobre esmolas, sobre a oração e sobre o jejum. Está no capítulo 6, do versículo 1, é bem grandinho, tá? Até o versículo 18. E ele continua falando: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se você está dando esmola para mostrar para as pessoas, não tem valor. Se você está mostrando que você tem dinheiro, que você tem poder, que você é superior, está dando esmola, está alardeando e mostrando a sua esmola. Então, o seu galardão não vai estar escrito nos céus. Ele vai continuar explicando. Quando, pois, derdes esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, se você está alardeando, o que é tocar trombeta? É você gritar e falar, estou dando esmola aqui para o mendigo, olha, estou dando uma comida para quem tem fome, estou dando um cobertor para quem tem frio. Aí você coloca no jornal o quanto que você está doando, quantas pessoas que você está agraciando. Então, tocar trombeta é alardear. E ele coloca aqui, não seja igual os hipócritas das sinagogas. Porque nas sinagogas é muito comum colocar até mesmo uma lista daquilo que se faz. Isso é contido também em muitas igrejas. Doamos tantos enxovalzinhos, doamos tantos quilos de mantimento. Isso é alardear, isso é contar vantagem.
Então era muito comum nas sinagogas, né, aqueles doutores da lei ficar falando para os outros: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz oração para fulano, eu atendi o mendigo, eu fui visitar a viúva. Então, já recebeu o seu galardão. As pessoas já te parabenizaram, as pessoas já te agradeceram e já te deram de presente o seu galardão. Não é nos céus, porque você alardeou, porque você gritou, porque você colocou até na imprensa sobre aquilo que você deu. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que diz a direita. Então, tudo que a sua mão direita, o que uma mão faz, a outra não deve nem saber. Ou seja, até parte do seu corpo. Olha, mão, o dinheiro está aqui, eu vou dar, né? Então, se você não deve nem que uma mão fique sabendo o que a outra deu, imagina as pessoas. Você sair contando para a vizinhança quantos marmitex que eu dei, quanto de mantimento que eu doei, quanto de dinheiro que eu gastei. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Você não precisa de público, porque o pai já vai te recompensar publicamente. Um dia, todo mundo vai saber quem é você, de bom coração, né? Todo mundo vai saber, porque o Pai, que é Deus, nosso Pai, eu costumo chamar de pai e mãe, pai barra mãe, esse nosso Pai bondoso, esse Pai de amor, né? Não é aquele usurpador do nome de Deus, que é Jeová, que é Javé. Não, estou falando aqui é de Deus, Deus que Jesus denominou como Pai, nosso Pai bondoso. Ele vai te recompensar e vai te oferecer um galardão publicamente. As pessoas vão saber quem é você. Se você olhar para trás, a gente hoje conhece a história de uma irmã Dulce, a gente hoje conhece a história de uma Madre Teresa de Calcutá, a gente conhece a história de um Chico Xavier, de um Frei Bento, de um Padre Cícero e tantos outros, de Betinho, né? Quantas pessoas maravilhosas que passaram pelas nossas vidas, de um Gandhi, de um Mandela, né? De um Martin Luther King e por aí afora, esses grandes, um Francisco de Assis, esses grandes que passaram pelas nossas vidas e a gente, na época, nem sabia o que eles faziam. Mas hoje, publicamente, todo mundo sabe das esmolas, da doação, do carinho, do cuidado, das curas que foram feitas através dessas pessoas, né? Então, Jesus então aqui está dizendo, quando orares, já estamos entrando na oração, não seja como os hipócritas em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, ficar orando em voz alta, ficar gritando nas esquinas, ficar gritando pelas ruas afora, ficar gritando dentro dos templos para a vizinhança inteira escutar que você está louvando Deus, para todo mundo saber. Então, aqui ele está falando que eles na sinagoga ficavam de pé, para todo mundo ver, estou fazendo oração aqui, eu estou em voz alta, né? Ai, não, glória, ai, glória! Aquela gritaria para mostrar para o outro que está orando. E aí, ele está dizendo que essas pessoas já receberam o galardão, já foram vistas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Eu acho essa passagem, esse pedacinho aqui interessante. E fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto.
Se Deus está em oculto, ora para ele em oculto. Esse aposento tem 2 significados, que ele fala para entrar no aposento, no quarto, fechar a porta para orar sozinho. Mas esse aposento também é o seu interior. Entra para dentro de você, sozinho com você mesmo. Porque se o Pai está em oculto, não precisa você sair gritando. Deus não é surdo. Deus é espírito e verdade, como diz Jesus. Deus não é um ser morfológico que vai ouvir com 2 ouvidos. Deus é como um vento. Ele está em... Eu estou falando que Deus é vento, não, tá, gente? Ele está em toda parte. Então, se eu chamar por ele, se eu orar dirigindo a oração a ele, ele já está me ouvindo. Antes de eu orar, porque ele já me conhece, ele conhece meu pensamento. Ele é onipresente, onisciente. Não tem um outro atributo aí que eu não me lembro agora. Então, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Recompensará. Então, é Jesus dizendo, ora dentro de você com você mesmo, talvez até nem em voz alta, em pensamento. Dirige a sua oração ao Pai com você mesmo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Oh, Deus me dá isso, oh, Deus me dá isso, oh, Deus me dá isso, né? Então, aquela ladainha, aquela latomia, não precisa usar palavras, como diz Jesus, palavras vãs, ficar procurando palavras complicadas. Gente, eu me lembro que quando eu entrei para o Espiritismo, isso há 50 anos atrás, hoje eu não frequento mais nenhum tipo de templo, tá? O meu templo está aqui dentro do meu coração, não frequento. Apesar de amar a doutrina espírita, mas eu tenho reservas quanto ao movimento dos homens, movimento espírita, que é diferente de doutrina espírita. Doutrina espírita é aquela que veio dos espíritos. O movimento espírita é feito pelos homens, igual todas as igrejas, né? Tem a Bíblia na mão, mas tem o movimento dos homens, exageradamente cobrando e fazendo suas leis, né? Ditando coisas que às vezes a pessoa não vai conseguir cumprir. Esse é o movimento dos homens, com seus estatutos, com seus regimentos internos, com as suas leis próprias. Eu já estive lá dentro durante muito tempo e eu sei disso. E como sei. Então, Jesus aqui está dizendo, cuidado com as vãs repetições. Ficar repetindo aquela ladainha 1, 10, 20, 30, 50, 100 vezes. Não precisa disso não. Não. O Pai do céu escuta qualquer pensamento que a gente dirigir para ele. Qualquer. Ele está em toda parte. Aliás, como diz os nossos irmãos indianos, ele está dentro de nós. Somos partícula de Deus. Todos nós viemos dele. Viemos lá da mônada, criação de Deus, nosso Pai. Então, os gentios são aqueles que não aceitavam Jesus. Gentio é todo aquele que desvia, que é todo aquele que não aceita. Então, fica falando muito, com muitas repetições de palavras para serem ouvidos por Deus. Não precisa disso. Então, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Até adiantei esse pedacinho, né, gente?
O Pai sabe das nossas necessidades. Aí pode ser que vocês vão perguntar, Regina, mas então não precisa nem de orar, porque Ele sabe? Não precisa sim. Conversa com o Pai. Ele é nosso Pai. Ele entende cada um dos seus filhos. Conversa com Ele em secreto. Investiga seus pensamentos, eleva seu pensamento e conversa com o Pai. Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, Ele é Pai de todos, de tudo. Somos herdeiros dele. E nós temos a liberdade de conversar com Ele sem que alguém me ensine palavras repetidas. Não repita palavras. Então, portanto, vós orareis assim. Aqui esse trecho eu vou pular, porque Jesus está aqui ensinando o Pai Nosso. E eu tenho certeza que todo mundo conhece a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, não é assim? Eu vou pular esse trecho porque a passagem é muito grande. Todo mundo já sabe a oração do Pai Nosso. Mas, gente, não faça dessa oração a repetição. Qualquer aperto que tem, Pai nosso está no céu, Pai nosso, Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu. Por favor, para de repetir palavras, de fazer dessa oração uma constante na sua vida, que acaba você já memorizou, mas você não está tirando de dentro do coração. Usa suas palavras, tira de dentro de você, do seu sentimento. Não sou contra a oração Pai Nosso não, tá, gente? É lindíssima. E você pode ter certeza que Jesus aqui estava se dirigindo ao Pai, a Deus, nosso Pai, e não o usurpador, que é Brahma, Javé, Caos, Alá e um monte de outros nomes aí que ele escolheu. Então, ele vai colocar a oração ao Pai Nosso e depois ele vai continuar colocando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu já fiz uma passagem aqui, daquele homem que não perdoou as dívidas daquele homem que devia a ele, quando ele tinha acabado de ser perdoado por um rei justo. Ele não seguiu o exemplo daquele rei que perdoou a ele, e ele não perdoou aquele irmão, aquele servo, aquele conservo dele. Ele esganou ele na saída lá do tribunal e falou com ele: me paga o que você me deve. Ou seja, se o Pai está perdoando as nossas dívidas, as nossas ofensas, por que não perdoarmos os outros que nos devem? Deus habita dentro de nós. Se Ele está me perdoando, Ele também está querendo que eu perdoe o outro que me judiou, me caluniou, me maltratou, me roubou. Então, e quando, aqui ele já vai entrar no jejum, tá, gente? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ai, estou fazendo jejum, eu estou com tanta fome, eu estou enfraquecida, estou tremendo, olha como que eu estou pálida de tanto ficar sem comer. Não tem que mostrar, não. Era muito comum entre os judeus ficar com aquela aparência de sofrido, e ainda tinha, você já deve ter estudado isso no Velho Testamento, um negócio de passar cinza no corpo, cinza lá da fogueira, do fogão. Pegava cinza e se sujava, e tinha um negócio de vestir uma roupa de saco. Aliás, tem nossa, horrível falar dos outros, né, gente? Tem um pastor aí que veste roupa de saco para poder imitar aquela época, para dizer que é simples, que é humilde, que é pobre. Não precisa disso, não. Não. Quando você for fazer o seu jejum,
Faz um penteado, passa uma coisinha no seu rosto para ficar corado. Não precisa mostrar para ninguém, não. O seu jejum é entre você e você mesmo. Depois o Pai. Se você quer fazer um jejum, porque você vai fazer uma campanha, porque você vai subir ao monte, porque você vai fazer uma cura com alguém, você precisa estar purificado com o seu jejum, e é muito bom fazer jejum, né? Sem aquela glutonaria que às vezes as pessoas têm. Faça com você mesmo, faça com a sua consciência. Não é para mostrar para os outros que você está desmaiando de tanto fazer jejum. Então, Jesus vai dizer aqui, muito cuidado para não se mostrar contristado, como fazem os hipócritas. Fazer jejum tem que ser uma coisa satisfatória. Você tem que sentir bem e não ficar se sentindo mal com o jejum. Então você não faz. Se você não consegue ficar se empaturrar com aquela panelada de comida, não faça. Não tem que ser com sofrimento o jejum. Porque, olha só, os hipócritas, né? Eles desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam, para mostrar, estou jejuando, estou passando fome, estou virando santo. Muito cuidado com isso. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tudo aqui Jesus está comparando essa questão de receber o seu quinhão. O seu quinhão onde? No reino de Deus. Já recebeu. Porque você já se mostrou tanto que você está sofrendo com o seu jejum que você já recebeu. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. O que é ungir? É porque naquela época não tinha, né, gente, os cremes que nós temos hoje, o gel para arrumar o cabelo. Era untar, era com óleo. Que untava com azeite para fazer o penteado. Então, ele está dizendo aqui, para aquela época, tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava teu rosto. Vai ficar passando cinza, vai ficar sujo, vai mostrar que você é um pobre coitado. Como diz a Andréia, adoro as lives dela. Um pobre coitado lascado e perseguido. Não faz isso. Fica bonito, fica de cabeça em pé, aparece lá no seu culto, na sua missa, seja lá onde for, se você resolveu fazer um jejum para poder purificar-se. Aparece bonito, não vai aparecer coitado, desmaiado, dando trabalho para os outros. Entendeu? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Precisa se mostrar, não? Precisa se mostrar sofredor, não? Tá aí a passagem que eu acho muito bonita. Nós falamos de 3 situações, né? Esmolas, oração, jejum. Tá aqui nesse papelzinho que eu sempre prego aqui para poder. É muito pobrezinho, né? As minhas. Eu ainda não aprendi fazer título, mostrar bonito, não. Mas eu vou aprender, tá? Pode esperar que eu vou melhorar. Já vai fazer quase um ano que eu tô gravando e tô prometendo que eu vou melhorar, mas eu vou melhorar. Essa coisinha simples aqui é o que eu sei fazer, sabe? Não sei fazer propaganda. E, por falar em propaganda, já tem muita gente que tá me ligando e me alertando. Regina, peça o like, não custa nada. Por favor, gente, tem lá aquela mãozinha assim, aperta lá. Se você não gostou, pode apertar na que tá para baixo. Eu não ligo, não. Dê a sua opinião.
Sabe por quê? O YouTube, ele faz o maior alcance, ele manda para mais pessoas, para a gente divulgar Jesus. Ele não está mandando porque não está tendo o tal do like. Tem gente que chama de joinha, é aquele dedinho aí no seu celular. Não custa nada, é fração de segundo, você vai lá e aperta. Escuta primeiro para ver se você gosta e depois faz isso para o YouTube mandar para frente. Se cada um der um joinha desse, olha só quantos que vão entrar que o YouTube vai mandar. Aliás, o YouTube tem um trabalho muito sério, muito bonito, tá, gente? Muito. Eu parabenizo e espero que continuem cada vez mais exigentes com o que pode, com o que não pode divulgar, para acabar de vez com esse negócio de fake news. Espero que vão melhorar e aprimorar mais o trabalho. Estou falando para vocês aí, a responsabilidade com Jesus é muito grande. Olha, cuidado com o que sai da boca. Lembra daquela passagem? Não vos incomodeis com o que entra pela sua boca. Muito cuidado é com o que sai, porque o que entra, sai, o organismo joga fora. Mas o que sai é um perigo. Muito cuidado. Estou falando é para vocês agora. Preciso de vocês, amo o trabalho de vocês, mas muito cuidado em divulgar coisa feia, porque isso está estragando a nossa humanidade. Vamos à nossa frase? Minha preferida. Misericórdia quero e não sacrifício. Não quero sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de arrependimento. Ai, eu não devia ter feito isso. Ai, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido isso. Eu não devia ter maltratado aquele inocente. Eu não devia ter maltratado aquela criatura que passou por mim. Seja no trabalho, na sua família, na sua rua, na sua vizinhança. Dá licença aqui, gente, que eu vou desligar, que agora também esfriou demais. Muito cuidado. Jesus está nos convidando a ter misericórdia. Um ano, 2 frases, 2 vezes por semana, para ver se a gente grava. O mundo precisa de misericórdia, de piedade. O mundo precisa de amor. O mundo precisa que nós tenhamos dentro de nós essa compaixão pelos nossos irmãos de humanidade. Gente, a nossa família é muito grande. A nossa família são 8 bilhões de encarnados. Fora os desencarnados, que uma vez Joana de Anjos disse a Divaldo Pereira Franco, que é por volta de 15 bilhões. É quase o dobro de encarnados. Essa é a nossa família. 15 mais 8, 23. Nós somos por volta de 23 bilhões aqui pertencente ao planeta Terra. Os desencarnados que estão por aí nos planos, nas cidades, nas moradas da casa do Pai, como diz Jesus, do nosso planeta, tá, gente? Não estou falando nem do sistema solar, estou falando do planeta Terra, quase 25 bilhões. Que nos é a nossa família, é a família universal. É quando Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus não pergunta: quem é meu pai? Vai lá na passagem para vocês verem. Ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É a humanidade. São esses quase 30 bilhões.
espíritos evoluídos, espíritos atrasados, espíritos bons, espíritos maus, espíritos que precisam de arrependimento, espíritos doentes, não só do corpo físico, mas doente da alma, doente do sentimento, pessoas vazias, pessoas indiferentes ao sofrimento alheio. Pessoas indiferentes ao sofrimento de uma criança. E eu vou encerrar minha fala citando Schopenhauer, quando ele diz que, vou falar aqui bem pertinho do seu ouvido, a agonia da presa é maior do que o prazer do predador. Gravou? Então grava aí. A agonia da presa é maior do que o prazer do predador. Eu já falei essa frase aqui, estou repetindo porque eu amo essa frase. E é isso mesmo. Um jacaré, quando abocanha um patinho lá no lago, lá no rio, a agonia do patinho devorado, você sabe de qual patinho que eu estou falando. A agonia do patinho devorado é muito maior do que o prazer do jacaré. Nosso planeta está muito inchado de agonias, de gritos, de uivos no meio da noite, de gemidos. Bota seus ouvidos para ouvir. São gemidos de dor, são gemidos de agonia. Pelos sequestros, pelos cativeiros, pelos subterrâneos, pelos porões, motéis, matos, aposentos separados, longínquos, escuros, agonia. Escuta o grito da agonia e tenha misericórdia. Estou falando para encarnados, estou falando para os desencarnados que admitem, que permitem e que não veem. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz outro dia. Cadê os espíritos de luz? Eu vi uma frase de um comentário de uma palestra sobre os anjos. Anjos, anjinhos, protetores da humanidade. Achei muito interessante, foi uma moça que postou essa frase. Eu vejo anjos sempre com armas na mão. Nunca vi anjos carregando flores. São espadas, arco e flecha, tacape, algum tipo de arma que a gente desconhece a tecnologia. Nunca vi um anjo com flores na mão, nas mãos. Raciocina comigo. Vou deixar essa reflexão. Vamos ao nosso presente. Adorei. Sou narcisista, gosto das minhas peças. Eu amo reciclar, gente. Sabe o que é isso? Essa garrafa é uma garrafa de uísque. Eu alonguei com aquele rolo, né, do papel toalha, do papel alumínio. É um rolo mais durinho, não pode ser rolo de papel higiênico, que é muito mole. É uma garrafa de uísque. O que eu fiz com ela? Isso aqui, gente, é de revista. Revista que você acha por aí, colorida, e tem que ser esse papel retrato, esse papel que tem brilho. E você vai recortando e vai colando, sobrepondo umas em cima das outras, tá vendo? Aqui tem de tudo, tem figuras mitológicas, tem figuras infantis, tem natureza, tem bicho também, aqui ó, tem mamão, tá vendo? Fruta. Você vai combinando os tamanhos e tampando
toda a garrafa. Não importa se uma fica um pouquinho em cima da outra. É isso que é o bonito da garrafa. E aqui em cima eu fiz a tampa dela. Ela não abre não, tá, gente? Porque é gargalo feito de canudo de papel toalha. Eu fiz aqui com tampinha de amaciante, passei uma lã nele e fiz aqui um pendurucalho aqui atrás, tá aí. Eu achei muito bonito esse formato quadrado dela, eu achei muito bonito. Se você quiser, liga para mim, é presente, gente. Eu não vendo nada, não tenho interesse em vender nada. Por falar em vender, eu estou esperando o estúdio que não acaba a gravação do nosso livro, Nova Jerusalém. Não acaba, não me liga. Quando eu ligo para lá, o narrador, o locutor está gripado, foi semana de carnaval, agora é não sei o quê. Dá tanta desculpa e olha que eu já paguei a metade do negócio. E não sai gravação. Eu tô doida para sair e lançar esse livro para vocês. De graça, não me interessa, não quero cobrar nada, não. Então, gente, aguarda, não desanima não, que o livro está nas mãos de um estúdio famoso aqui de Juiz de Fora, na nossa Minas Gerais, e o tal do livro não sai. A gravação não sai. Tô aguardando, o que eu vou fazer? Pacientemente, eu não sei brigar, eu não sei discutir, então eu estou pacientemente esperando a boa vontade do proprietário do estúdio. Uma dó, mas é isso aí. Para vocês, um beijo gostoso, um beijo bem grande no seu coração com as bênçãos de Jesus.